Olá turma, professor Clívio aqui com vocês e vamos para mais uma aula de biologia. E essa semana nós vamos estudar os animais. Dentro da ideia da diversidade de vida na Terra, nós vamos trabalhar agora o reino animal. Organiza teu material, tuas ideias para coletar as informações que nós vamos passar nessa videoaula a partir de agora. O objetivo da aula dessa semana é estudar os animais desde a sua origem, evolução e as características gerais de todos os animais. Provavelmente, os animais derivam dos mesmos ancestrais protistas flagelados heterótrofos que deram origem aos fungos. O surgimento dos animais deve ter ocorrido há cerca de 700 milhões de anos. O registro fóssil indica que a diversificação dos animais aconteceu muito rapidamente na escala de tempo geológico. Com essa diversificação tão rápida e com muitos representantes de filos diferentes, ocorrendo no mesmo tempo geológico, ficaria difícil, baseando-se somente no estudo do registro fóssil, reconstruir a filogenia dos animais. Além disso, nem todos os organismos foram fossilizados, e entre os fossilizados, nem todos foram descobertos pelos pesquisadores. Assim, além dos fósseis, os zoólogos procuram se basear em estudos comparados da anatomia e da embriologia dos animais recentes e até em dados moleculares para propor hipóteses de relações entre os diferentes grupos. Vamos comentar a partir de agora as principais características gerais dos animais. Características gerais de um animal. A primeira delas é a multicelularidade e a formação de tecidos. Essa condição surgiu em vários momentos na árvore da vida. Um desses momentos foi na origem dos animais, portanto, todos são classificados como multicelulares, como você pode ver a palavra multicelularidade, termo também usado metazoa, por isso remete ao nome do reino em estudo, os metazoários. Entre os grupos de animais que vamos estudar, podemos definir dois níveis de complexidade corporal em relação a essa multicelularidade. O termo parazoa, parazoários, para quer dizer semelhante, e zoa quer dizer animal, são os animais que não apresentam tecidos, aquele conjunto de células especializados que juntos desempenham uma determinada função, que é o caso exclusivo das esponjas. Já o outro termo é o eumetazoários ou eumetazoa. Nesse caso, quer dizer eu, verdadeiro, e metazoa, as células semelhantes dos animais, são verdadeiras. Então, a gente aqui nesse tipo de multicelularidade, temos uma organização em tecidos, que são os demais grupos de animais, com exceção das esponjas, porque eles são parazoas. Então, todos os demais, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, artrópodes, equinodermos, os cordados e demais filos que você conhecer são classificados quanto à multicelularidade em eumetazoários. Dados moleculares, morfológicos e paleontológicos indicam que o primeiro animal a surgir foi o das esponjas. Por isso essa diferença, essa exclusividade em ser parazoários. Esses organismos eles têm apenas poucos tipos de células que vão realizar funções específicas e o nível de especialização dessas células é muito baixo, a ponto de cada uma delas poder dar origem às demais. Então, os outros animais
vão apresentar maior especialização celular e formação de tecidos, repetindo por isso classificados como eumetazoários. Um segundo critério de classificação é o desenvolvimento embrionário. Nessa característica, vamos apresentar conceitos diretamente relacionados com a reprodução, mas exatamente com a reprodução sexuada. Então, nós vamos tratar aqui de diferentes padrões quanto aos tipos de óvulo e o desenvolvimento embrionário. A seguir, vamos discutir esses padrões. Na maioria dos animais, os espermatozoides são produzidos pelo indivíduo do sexo masculino e os óvulos pelo indivíduo do sexo feminino. Nesses casos, os sexos são separados. Alguns animais, no entanto, são hermafroditas, pois ovos e espermatozoides são produzidos pelo mesmo indivíduo. Olha que bacana! A minhoca e o caramujo são exemplos de animais hermafroditas. Minhoca, no caso, participa do filo dos anelídeos, como exemplo aí na descrição. Nesses hermafroditas pode ocorrer autofecundação. É uma fecundação do óvulo pelo espermatozoide do mesmo indivíduo. Entretanto, geralmente existem mecanismos que impedem esse processo. E então os óvulos de um indivíduo são fecundados pelos espermatozoides de outro indivíduo da mesma espécie. Fenômeno conhecido como fecundação cruzada mútua. A fecundação pode ser externa, quando ocorre fora do corpo, ou seja, no meio ambiente, ou interna, quando ocorre no corpo do indivíduo que produz os óvulos. Nos animais nos quais ocorre fecundação externa, formam-se muitos gametas femininos e masculinos, o que aumenta a chance de encontro casual entre eles, originando maior número de zigotos. Desses inúmeros zigotos, nem todos sobrevivem às adversidades do meio ambiente e apenas um pequeno número forma indivíduos adultos que vai dar continuidade à espécie. Nos animais em que a fecundação é interna, o número de gametas produzidos é bem menor, assim como o número de descendentes também. Só para diferenciar essa questão, seja ela de fecundação externa, fora ou interna, dentro, vamos entender alguns processos que acontecem no desenvolvimento desse embrião. Para você ter uma ideia, existem os animais que chamamos de ovíparos, que são aqueles que botam ovos e o desenvolvimento embrionário deles ocorre principalmente fora do corpo materno. Os embriões dependem do material nutritivo presente nos ovos, o vitelo, e como exemplo de animal ovíparo podemos citar as aves. Já animais ovovivíparos retêm os ovos dentro do corpo materno até a eclosão, a quebra. E os embriões também se alimentam das reservas nutritivas presentes no ovo. Depois dessa eclosão, os filhotes são liberados no corpo materno. Como exemplo de animais ovovivíparos, temos os lebiches, que são peixes de água doce. Já nos vivíparos, para encerrar, o embrião depende diretamente da mãe para sua nutrição, que ocorre por meio de trocas fisiológicas entre mãe e feto. Os ovos não têm vitelo ou ele está presente em pequena quantidade. Não existe casca isolando o ovo. Como regra, o desenvolvimento embrionário completa-se dentro do corpo materno e os indivíduos já nascem formados. É vivípara, por exemplo, a maioria dos mamíferos. Nós, caso da espécie humana. A terceira delas são as cavidades corporais. Essas cavidades são cheias de um líquido que atuam como amortecedor mecânico entre as paredes do corpo e o tubo digestório, além de poder atuar na distribuição de substâncias dentro do corpo e entre outras funções. O surgimento dessas cavidades corporais preenchidas por líquido criou uma nova arquitetura corpórea. Os animais passaram a funcionar com um tubo digestório, trato digestório, dentro de outro tubo, que é formado pela parede do corpo. Então, com certa independência entre eles. Além disso, a presença de líquido sob certa pressão dentro da cavidade propiciou uma série de vantagens adaptativas ao adulto
que inclui o surgimento de um esqueleto hidrostático que contribui na sustentação do corpo e na locomoção, interagindo com a musculatura, um meio para o transporte de gases ou mesmo um espaço que permite o maior desenvolvimento de órgãos. Há dois tipos de cavidades corporais. O celoma, que vem do grego koiloma, oco, cavidade oca, é uma cavidade que é inteiramente delimitada por células derivadas da mesoderme, que é um folheto embrionário, e os animais que apresentam celoma são chamados de celomados, como é o caso dos moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. E o outro tipo de cavidade corporal é o pseudoceloma, cavidade que é formada a partir de blastocele, que eu vou explicar daqui a pouquinho esse líquido mais na frente. Ela é delimitada em parte de tecidos derivados da mesoderme, que ficam localizados na parede do corpo, e em parte por tecidos derivados da endoderme, que reveste o tubo digestório. Então, apesar do nome pseudo, quer dizer falso, pseudo-falso celoma, essa cavidade não é um celoma falso, mas uma cavidade verdadeira e funcional cheia de líquido. Em função disso, ela tem recebido outro nome, blastoceloma, pois é uma cavidade derivada da blastocele. Ocorre nos nematelmintos e plateumintos, os nematóides, e esses animais podem ser chamados pseudocelomados ou blastocelomados. O esquema representa simplificado em cores o corpo tanto de animais acelomados, como pseudocelomados, como de celomados. Não confunda, cavidades corporais é o celoma e o pseudoceloma, como você pode ver na imagem do meio e na imagem do canto direito da tela. Não confunda o tubo digestório. É um tubo dentro de outro tubo. Nós estamos falando das cavidades corporais. Então, é essa parte branca que você pode ver na imagem do meio, o pseudoceloma, e na imagem do canto direito, o celoma, também chamado de blastoceloma, pseudocelomados, blastocelomados. Também não podemos confundir que existe na formação dessas cavidades os folhetos embrionários, que apresentam-se de fora para dentro nas cores azul, o ectoderme, vermelho, mesoderme e amarelo, endoderme. Outra característica importante para se entender a evolução dos animais é a simetria. A simetria nada mais é que a divisão imaginária do corpo de um organismo em frações especulares, ou seja, cada uma das partes é a imagem no espelho das outras. Quanto a esse caráter, essa característica, os animais podem ter basicamente dois padrões principais: a simetria radial ou radiada, e a bilateral. Existem, no entanto, animais cujo corpo não pode ser dividido em metades especulares. Nesses casos, não existe simetria. Fala-se em animais assimétricos. A imagem apresenta os animais com simetria primária radial, que são chamados de radiados, e estão representados pelos quinidários, por exemplo. Já os animais com simetria primária bilateral são chamados bilatérios e estão representados pelos demais animais. As esponjas, como eu falei, são assimétricas ou algumas podem até apresentar simetria radial. Entre os bilatérios, os equinodermos, representados pela estrela do mar, apresentam simetria secundária radial, que no caso é pentarradiada, ou seja, 5 raios, e considerada uma condição derivada que define apenas esse grupo. Uma quinta e última característica é a metameria, que é a condição da organização interna do corpo, dando origem a estruturas que se repetem ao longo do eixo antero-posterior dos animais bilaterais. Nesse processo, o corpo fica organizado em partes que se repetem, chamadas de metâmeros ou segmentos. Uma vantagem dessa característica é a formação de blocos musculares que podem se contrair e formar de forma independente em cada segmento,
proporcionando maior variedade de movimentos. Olha que bacana! Em alguns casos, essa metabolia pode ser notada externamente, como nas minhocas. Nos cordados, ela é evidente apenas em algumas estruturas internas, como certos músculos que mantêm a organização metamérica. Os músculos de abdômen humano é um exemplo de estruturas que retêm a metameria. Essa musculatura é mais desenvolvida em pessoas que praticam atividades em que se utiliza mais esse grupo muscular. Os animais metaméricos são anelídeos, artrópodes e os cordados. Existe grande diversidade de padrões de desenvolvimento embrionário entre os animais. Cada padrão ele vai depender em parte do tipo de ovo, mas todos passam por uma fase chamada segmentação ou clivagem. Na clivagem, as divisões celulares são muito rápidas e as células não têm tempo para crescer. As células que se formam são chamadas de blastômeros. O processo de clivagem produz a formação de um estágio embrionário chamado de mórula, que é um maciço de células. A seguir, formam-se a blástula, que na maior parte dos casos contém uma cavidade bem cheia de líquido, que é chamada de blastocele. A imagem ela está representando todo o processo, desde a formação do zigoto e o início da segmentação, as fases da clivagem. Olha que nome bacana! Clivagem, que são as divisões celulares rápidas que vão formar, duplicar, digamos assim, as células que vão formar os blastômeros, a quantidade de células maciças vão formar a mórula e, por fim, a blástula vai dar origem à cavidade cheia de líquido, que é a blastocele.
Celomado, cavidade delimitada por células derivadas da mesoderme. Está presente nos moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Blastróporo, aí vem a cavidade digestória que se comunica com o exterior por meio de um orifício. Dará origem à boca e ao ânus. Protostômio, esse é novo. É um blastróporo que dá origem tanto à boca como ao ânus. Isso é muito comum em animais que têm de boca a ânus chamar esse termo protostômio. Está presente em plateumintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos e artrópodes, assim como deuterostômios, blastróporo que dá origem ao ânus, sendo a boca uma nova formação. É o que acontece nos equinodermos e em nós cordados. Olha o termo, deuterostômios. Radiata, como vimos, é o radial ou radiado. É aquele animal com a extremidade do corpo oposta à boca, é o caso dos quinidários. Bilatéria, bilateral, bilatério, os dois lados são simétricos, que é o caso do artrópode que conhecemos. Exemplos de animais diblásticos, quinidários, como hidra, medusas, anemas do mar. Triblástico celomado, todos os demais animais a partir de quinidários, exceto poríferos, e os plateumintos, no caso da planária. Triblásticos blastocelomado, os nematelmintos como a lombriga. Protostômios, plateumintos como a tênia, nematelmintos como a lombriga, anelídeos como minhocas, moluscos como caramujo e lesma e artrópodes como insetos. E tem mais, deuterostômios são os equinodermos como estrela do mar e cordados como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Celoma esquizocélia, mesoderme origina-se a partir de células situadas próximo ao blastróporo, que é o esquizoceloma, termo mais apropriado, muito comum em plateumintos, nematelmintos, anelídeos, molúsculos e artrópodes. Celoma enterocélia é a mesoderme surgindo a partir de invaginações do teto do intestino primitivo. Termo correto, enteroceloma, nos equinodermos e cordados. E tem a cavidade digestória, chamada também de arquêntero ou intestino primitivo, que vai se comunicar com o exterior por meio de um orifício, blastóporo, termo, não está presente em todos os animais, pois as esponjas não desenvolvem. Deixo a título de orientação para vocês revisarem os termos essa imagem. À medida que vocês forem lendo e olhando as palavras, voltem e vão revisando o que significa cada termo científico apresentado aqui pelos animais. É isso aí, meus alunos, e a nossa aula de características gerais dos animais pausa por aqui. Eu espero ter contribuído e colaborado no seu aprendizado. Parece muita informação, não se preocupe, é apenas nomes novos, palavras científicas
que não são usados no nosso dia a dia, mas aos poucos, à medida que formos fazendo e desenvolvendo as atividades, nós vamos se acostumando e aprendendo esses termos. Um abraço forte do professor Clívio e bom trabalho!